Olá, eu sou Fernando Brazão. Eu sou o Frank William. E hoje estamos aqui para apresentar o programa A Nova Economia. Roda a vinheta. Frank, hoje a gente vai ter um convidado aqui que quando você escuta a história dele chega a arrepiar. Sabe aqueles caras que pode fazer um filme da história dele como um todo? Né? O convidado de hoje cresceu na favela, começou a trabalhar aos 11 anos de idade já querendo juntar a grana dele, foi juntando, aí depois ele já queria ter a graninha para fazer os negócios dele, ele começou a catar latinha para vender, para reciclar, né? E foi juntando, foi fazendo os corres dele. Hoje o cara já vendeu mais de 15 milhões no digital. 15 milhões. Você quer conhecer esse cara? Cara, fantástico, fantástico. Ele é um cara maravilhoso, amigo. É um cara que a gente, se conectou de um jeito assim, cara, muito bom. E a história dele é maravilhosa. É de arrepiar. Eu tô muito feliz de ter ele aqui com a gente. É de arrepiar. Eu sei que você aí de casa vai ficar maluco com essa história. Eu tenho certeza que vai incentivar muito a tua vida. Excelente. Então vamos chamar ele? Vamos. Com vocês, pessoal, Eric Neves, nosso convidado aqui, Eric. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Cara, que história sensacional, Que fantástico, cara. né? Que isso? Fico feliz. Conta pra gente, você é de onde, você é de que cidade, como que era a sua infância? Vai contando pra gente que eu acho que o pessoal tá muito curioso sobre a sua trajetória até aqui. Então, fico feliz de estar aqui, é um prazer, é uma honra estar com esses caras monstros aqui do marketing digital, do empreendedorismo. Brazão, Frank, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. E eu sou do Rio de Janeiro, desde a minha infância nasci no Rio de Janeiro, como você mencionou bem. Sou criado em comunidade, favela, tem toda essa dificuldade. Só que, graças a Deus, isso não foi um impedimento de eu estar conhecendo novos mercados, novas áreas, começar a empreender e hoje está tendo resultado, graças a Deus. A sua história é fantástica e por onde eu passo eu conto um pouco da história do Eric. A gente estava ali um pouquinho nos bastidores batendo um papo, eu já aproveitei, já conectei ele com outra pessoa que eu falei, cara, esse cara aqui, ele vai te ajudar. O seu projeto conecta. E eu tive uma experiência com ele no evento que a gente teve lá no Rio de Janeiro. Pô, nosso negócio mudou. Então, eu sou uma experiência viva. Quando a gente trabalhou junto, o que aconteceu, o resultado que gerou. E conhecendo a história dele, eu falei, não, o Eric precisa vir aqui e contar a história dele para todo mundo. Ele é o cara que, ele precisa contar para essa galera que tá aí nos ouvindo. Ótimo, Eric, fala pra gente aqui sobre a sua história lá. Você começou a trabalhar, ralar, ganhar um dinheirinho com quantos anos? Quando você estava ralando? O que você estava fazendo? Qual que foi essa cronologia aí pro pessoal entender um pouquinho do que você ralou? Porque vê hoje aqui, um empresário que já vendeu 15 milhões, você não sabe o que já passou antes, né? Todos nós conhecemos vários casos assim, né? E é muito legal você ver, porque aí você vê que, tipo, cara, qualquer pessoa tem condições, se ela tiver focada, se ela tiver, ela vai conseguir isso. É possível, né? é possível. Eu acredito muito, eu defendo muito essa bandeira também, de estar mostrando isso para as pessoas, sabe? Seja lá com vídeo, quando eu converso, agora mesmo vindo, encontrei uma pessoa no Uber e conversei sobre isso, motivei ele a estar buscando novos ares para ele poder alcançar os objetivos que ele mencionou, né? E comecei com 11 anos de idade. 11 anos. Eu conheci um cavaquinho de um primo que veio de Campos visitar a família, ele tinha um cavaquinho. Cavaquinho, eu fiquei curioso. Carioca. Aí comecei a querer tocar, aí decidi fazer uma aula, comecei a aprender. Entrei num grupo e comecei a ganhar dinheiro com aquilo. 11 anos de idade eu já ganhava. Oportunidade de todo Show de bola, show de bola. Aí comecei a ganhar grana assim. Ia tocar, minha mãe me acompanhava, os amigos mais velhos acompanhavam, eu já fazia grana. Aí, com 15 anos mais ou menos, eu parei de fazer isso. Aí um rapaz que veio do Nordeste vendia doces, esses vidros de doce. E a gente viu, eu e um amigo meu de infância, vamos vender com ele. Começamos a vender, aí já encontramos o fornecedor negócio dele. Aí a gente vendia para ele, sei lá, 5 caixas de doce por mês. A gente identificou que quando ele comprava aquelas 5, 2 que a gente vendia pagavam as 5 caixas. Então a gente falou, começou a fazer conta. Que lucro maravilhoso. Então a gente pegou,
encontramos fornecedor e começamos a vender isso na rua. A gente ia com carrinho de feira, sábado e domingo, ia batendo de porta em porta. E em 3 meses, a gente já estava com 2 cartelas de cliente, mais ou menos 2 bairros com 50 clientes. Com quantos anos Fixos? Isso com 15 anos. Que legal. Clientes fixos, recorrentes. Tinha a semana que a gente não ia nem vender, ia só cobrar eles. Então a cada 2 caixas a gente conseguia comprar 5. Vendia 2, comprava 5, então lucrava Nossa, muito. Com maravilhoso. 15 anos, a gente tirando mais de R$1.000 por mês ali, era bem tranquilo. Olha que legal. E pessoal, aqui nos Fantástico, nossos bate-papos fantástico. sempre tem a oportunidade de a gente agregar algum conceito para vocês. Esse conceito que ele falou aqui é muito importante de qualquer pessoa que quer empreender, entender que é a recorrência, né? Muitos negócios a gente vê falindo, acabando, porque a pessoa foca em algo que ela sempre tem que estar captando novos clientes e vendendo uma vez para ele ali. Ele já procurou um modelo de negócio onde ele tinha venda recorrente, sempre, né? Igual você, assinaturas aí para você assistir séries, você tá bem acostumado com isso, né? Algo mensal. E isso dá uma tranquilidade pro empresário como um todo, porque Olha, ali ele já era o empresário. E eu vou aproveitar essa oportunidade, porque o programa Nova Economia fala sobre economia, sobre oportunidade, sobre essa questão de gestão, virar chaves. Inclusive, para você que está nos assistindo, a questão da recorrência, cara, fantástico, porque esse é um tema do programa Nova Economia. A gente vai trazer aqui alguns convidados que vai falar sobre recorrência. Então, o programa Nova Economia é justamente para poder virar essa chave, para você entender quais são as bases e os princípios que você precisa para o seu negócio, para que ele se torne algo seguro, firmado ali na rocha, né? Para que seja algo consistente, para que a pessoa entenda os principais pilares. Então, você já executava isso desde os 15 anos de idade, né? Com 15 anos a gente vendia isso e durou cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Só que a gente teve uma dificuldade de 2 jovens ganhando dinheiro com uma liberdade, porque a gente não trabalhava dia de semana, era só aos finais de semana, querendo escalar, e a gente começou a encontrar bairros, lugares ali, que a gente não tinha tanto resultado quanto a gente tinha nesses 2 que a gente já trabalhava. Então a gente começou a dar uma desanimada, o dinheiro que a gente ganhava, a gente não sabia fazer a gestão desse dinheiro, né? Pegava o dinheiro, gastava, dava uma parte para minha mãe, usava na rua, e faltou um mentor ali para poder pegar a gente e falar, o caminho que vocês devem seguir é esse. Isso é importantíssimo. Então surgiu, se não me falha a memória, uma viagem, a gente ficou um tempo fora, eu e ele, a gente foi com a família dele, ficou um tempo fora e acabou deixando o negócio de lado. Desanimou. Mesmo porque tinha os pais que ajudavam sempre a gente com o dinheiro. Aquele dinheiro ali era um dinheiro... Era um extra, né? Era um dinheiro que a gente se divertia. Sim. Mas a gente não tinha uma mentalidade empreendedora e não tinha ninguém para estar podendo orientar a gente ao quanto os próximos passos. Eu não tenho dúvida que aquele momento foi essencial para você ter se tornado o que é hoje, né? Sim. Você deve ter aprendido muita coisa. Sim, hoje eu reflito muito sobre o que eu poderia ter feito para não cometer os mesmos erros. Hoje, que eu digo, é cerca de 6 anos que eu já estou no marketing digital, né? Mas isso foi fundamental, principalmente na questão de ter mentores. Sim. Sempre pessoas de referência para mim estar podendo... Para mim poder sempre estar aprendendo com essas pessoas, tirando algum proveito, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu nunca deixo de ter essas pessoas como referência para mim estar olhando. Escolha bem seus mentores, né, Frank? Com certeza. É uma das coisas mais importantes, porque ali é o seu exemplo. Normalmente, o nosso mentor é quem já fez um caminho que você quer trilhar. Se você escolhe qualquer um, você vai escolher um caminho, talvez seja qualquer um. Eu já perdi dinheiro e tempo por escolher mentores errados. Sim, isso é muito importante. Total diferença. Eric, quando você entrou no mercado digital, qual que foi o momento que você virou a chave e falou, eu vou entrar agora no mercado digital? Sim, então, eu estava trabalhando de carteira assinada, eu tive 2 empregos de carteira assinada, e nesse segundo chegou um momento que parece até um clichê, né? Mas eu não queria ter a vida do maior cargo da empresa lá, que era o supervisor. Eu não queria seguir aquele espaço. Trabalho, você vê, estressante, não mostrava uma qualidade de vida que eu queria, que eu almejava. Eu queria muito mais que aquilo. Então, não desprezando a jornada dele, sim, mas o meu alvo era acima daquele cargo que eu observava. Então, eu decidi, naquele emprego ali, eu vi que tinha clientes e que aqueles clientes tinham uma necessidade, que eu trabalhava como segurança do trabalho. E aquela empresa fazia vistoria, eu ia para a rua fazer as vistorias nessas empresas. E eles compravam EPI, que são equipamentos de proteção individual. Então, eu fazia vistoria no ano, sei lá, mais de 200, 300 empresas. Não. Eu falava, nossa, estou conversando com o CEO,
com gerente, com a pessoa que compra. Falei, será que se eu tiver uma empresa de EPI, por que eles não comprariam de mim? Você já estava antenado já na oportunidade, né? Isso, De olho na oportunidade. E essas coisas eu nunca contei pra ninguém, tá? Que Mas legal, o que legal, empreendedor é fantástico. sempre assim, né? O cara, depois que empreende a primeira vez, ele começa a enxergar a oportunidade em tudo. Sim. E é uma porta que não se fecha mais. Se uma vez você empreendeu, você vê oportunidades Pode ficar aparecendo. tranquilo que a partir de agora vai aparecer pelo menos em 126 cidades. E o engraçado Todo mundo vai conhecer essa história agora. é que eu não me via um empreendedor ainda, sabe? Eu já estava fazendo. Então eu cheguei em casa, trabalhava lá o dia inteiro. Aí quando eu chegava em casa, nessas vistorias, a dona da empresa se vê isso, ela vai falar, ah, Eric, você fazia isso. Foi isso? Eu pegava o contato, que eu já estava com o gerente, com o CEO. Eu falava, Sim. cara, se eu te vender EPI, você compra comigo? Aí ele falava, se o preço estiver igual, ou você conseguir diminuir o preço, eu compro. Aí eu fiz um caderno, escrevi no caderno. Deram 5 folhas, frente e verso de clientes, potencial cliente. Só que eu não tinha grana. Então eu fui no banco, falei, cara, com 25 mil, eu acho que eu consigo alugar uma loja. Com 3 meses de aluguel ali, mais ou menos, eu consigo já bancar isso. O resto eu compro de equipamento, o que der, e vendo para quem tiver interessado em Pegou comprar 25 já. mil de empréstimo. Tentei e não consegui. O banco teve juízo. Não O juízo consegui, que você não cara. teve, o banco teve. O banco me liberava cartão de crédito, mas não me liberava o empréstimo. E aí eu indignado, eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, né, muito íntimo, e aí conversando com ele já pesquisando sobre como ganhar dinheiro na internet. Um belo dia eu estava em casa, ele tinha um Celta na época, ou na casa da minha mãe, e aí ele buzinou lá no portão, eu fui lá. Ele, cara, você quer abrir o teu negócio, eu sei, mas eu descobri um negócio na internet que se eu te mostrar, talvez você nem queira mais abrir essa loja. Pô, Aí eu, fantástico, fantástico. A cara, barreira de entrada é muito Fantástico. menor. falei, eu acho fantástico. que não, É, cara, ficou porque, com aquele pé poxa, eu atrás. quero abrir a loja. É porque é muito novo pro mercado brasileiro ainda. E era Você- 2015, 2015. É, 2015. você fala hoje para a pessoa que está acostumada a ter uma loja, ter um ambiente ali que está recebendo toda hora os seus clientes, você fala, não, agora você não precisa mais ter uma loja aberta, agora você não vai ter mais o seu estoque, né, se tratando de dropship, etc. E você fala para ele, ó, existe um outro mercado que você vai falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Mas como assim milhares de pessoas ao mesmo tempo? Como que eu vou alcançar esse povo? Então a gente sente Não que... precisa de aluguel. Não Uau, precisa. fantástico. A redução de quadro de funcionários também. Então a margem, o negócio consegue ser maior. Ele Eu usou tenho, essa eu tenho um ideia. amigo aqui em São Paulo, né? Ele tinha 52 lojas, bolsa e sapatos. Fechou as 52 lojas e hoje só vende pela internet. Isso tá E o sendo faturamento cada vez dele mais é maior. O faturamento dele é maior do que quando ele tinha 52 lojas. Faz sentido, o momento, né? Então ele falou isso pra mim, Edson, o nome dele. E aí eu falei, cara, ele falou, vamos dar uma volta no carro. Eu entrei no carro, aí nessa volta... Já achou que ele ia te vender alguma coisa, né? Já- eu não pensei O que não, você tá mas eu falei, querendo? Edson viu com uma ideia maluca. E aí ele falou pra mim assim, cara, eu acredito que você não vai querer abrir mais tua loja depois que você começar a fazer esse negócio. E aí foi quando eu comecei a vender na internet. Ele me ensinou, ele já Cursos. sabia fazer tráfego, eram produtos na época. Não, na época era curso, desculpa. Cursos. Era um curso de importação. E aí comecei a vender. Meu sonho lá na empresa era ser engenheiro, que ganhava ali 7 mil reais na época. Eu tinha o sonho de ganhar 5 mil. E aí trabalhando com ele, nos primeiro ou segundo mês, eu já fiz 5 mil reais. Aí eu falei, caraca, eu não preciso ser engenheiro para ganhar 5 mil reais. Aham. Aí fiquei impressionado. Eu lembro que eu mostrava minha mãe o computador, minha mãe só chegava assim, Esse dinheiro é de verdade? ah, meu filho, nem eu acreditava. Que eu olhava, eu falava, cara, isso vai cair na minha conta, velho, não é possível. E aí começou a movimentar ali. Então, desde então, eu comecei a fazer venda e realmente ele estava certo. Eu nunca mais nem pensei em loja de API, nada disso, cara. Oh, isso é fantástico. Eu queria até te perguntar um negócio que eu me lembro muito bem. O dia que eu falei assim, foi tipo isso, né? Que sensacional, né? Era um domingão, eu tava indo de carro lá visitar um amigo e, cara, eu olhei, assim, eu tenho mania de... Não façam isso, tá, pessoal? Mas eu tenho mania de colocar o celular aqui no meio das pernas aqui, aí, tipo, saiu notificação, tinha tido 4 vendas e era domingo de manhã. Eu, cara, Nossa. hoje já teve 4 vendas no automático, eu tô fazendo as minhas coisas. Esse foi a minha virada de chave, eu fiquei abismado. Qual que foi a sua? Aquele momento que você falou assim, que isso? Você deve se lembrar, tipo... Cara, Sim. como que foi o start? falou, meu, que isso você aqui falou, dá não, certo. Isso aqui é minha vida agora. Acabou. Tá. Quando eu fiz 10 mil reais. 10 mil reais. Eu já vendia, tava vendendo ali, fazia 5, aí 3 mil Em reais. quanto tempo? Isso em cerca de 4 meses, mais ou menos. 4 meses você fez 10 mil reais. Não, tava fazendo 5 mil, 10 mil em um mês. Em um mês. Eu tava fazendo 5 mil, aí 3,
cheguei a 6, mas não passava disso. Tinha um teto ali que eu ficava batendo. No quarto mês você bateu 10 mil. Aí 4 para 5 meses. E deu um mais ou total menos. ali mais ou menos de uns 30 mil reais nesses 4 meses. Isso. Na hora que você mostrou pra sua mãe, ela quase caiu. Não mostrei não. Ela tá descobrindo Ela agora. sabe disso, ela sabe disso. Ela tá descobrindo agora. Realmente, ela tá descobrindo agora. E aí foi mais ou menos isso. Eu tinha muito esse sonho de chegar a esse valor, né? E enquanto eu não cheguei, eu estava ainda trabalhando de carteira assinada. E aí ficava sempre naquela. Eu ia trabalhar na rua e caindo vendas, e eu maluco, meu Deus, tem que sair desse emprego, mas aquele medo ao mesmo tempo, aquela sensação de segurança, né? E aí quando eu bati 10 mil reais no mês, eu falei, provavelmente agora... no emprego você já tinha perdido performance. Agora já tava aquela coisa, não né? Tava, se não me tava mandarem mais. embora... Assim, eu sempre fui disciplinado demais, com horário, com compromisso. Então, assim, não influenciou na questão do trabalho, mas sim na motivação de você estar indo trabalhar, pegando trem. Então isso era ruim. E você tinha um plano A e tinha um plano B. Sim. Então você estava tocando os dois juntos até você sentir a vontade, né, ser despertado e falar, não, agora eu vou tocar isso aqui 100%. Isso é bastante interessante, a gente comentou fantástico. Até no outro programa sobre isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, pô, destrói a ponte, acaba com tudo, mergulha de cabeça. Ouvi muito isso. Calma, né? Isso é horrível. Calma. Isso faz 2 grandes erros, porque estatisticamente não é todo mundo que consegue, né? Então, primeiro, você ter um plano B é necessário. E segundo, quando você tira todas as suas outras opções e foca em uma só, cai sobre o seu ombro ali uma responsabilidade, um peso que uma não precisa, né? Uma cobrança. E aí, muitas das vezes, um negócio, ele precisa você sempre pensar no médio e longo prazo, né? Você deve concordar comigo com isso. Perfeito. E aí você fica desesperado no curto prazo, porque você não tem um plano B, não pode dar errado. E aí, cara, tudo desanda. Então, é uma dica que eu dou, eu, Fernando Brazão, o Frank compartilha dessa ideia. Com certeza. Não é errado ter um plano B. Se você já tem um trabalho, cara, se esforça um pouquinho a mais na parte da noite ali, você consegue ir aprendendo isso. Na hora que você já tiver, naquele momento que ele estava, né? Já vendi 10 mil no mês. Ok, já está mais seguro agora para poder tirar o seu plano B e focar aqui realmente. Mas essa transição ela é importante de você não dar o que a gente chama de all-in nos jogos ali, né? Tipo, sim. É isso ou nada. E sabe o que eu acho fantástico, até no nosso mercado? Que muitas vezes o futuro produtor, que ele está criando ali a sua marca, o seu produto, ele tem o seu primeiro produto, ele faz o seu lançamento, depois que ele entende como é que funciona, chega uma hora que ele escala, né, atinge um teto. O que ele fala? Eu preciso criar um outro produto. Ele cria um segundo produto, ele cria um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, porque ele entendeu como trabalhar. Ele entendeu essa metodologia. É replicável. É replicável. Então, se esse aqui dá 100 mil, o segundo vai dar 200, 300, 400, 500. No montante, o cara, 10 produtos, ele faz 1 milhão por mês. Ele faz 10, ele tem 10 produtos diferentes. Aí faz sentido você ter outros produtos, né? Então, o mercado digital, ele dá essa possibilidade, né? De você criar um e-book, de criar uma videoaula, né? De criar um produto físico. Então, ele dá essa possibilidade depois que você entende esse contexto. E o que eu queria aproveitar para te perguntar é qual foi o seu maior case de sucesso? Qual foi o ápice que você falou, cara, esse produto aqui deu bom, esse produto deu certo, e por que deu certo? Assim, não tem mais de um, mas assim, vou citar 2, por exemplo. Teve um produto que a gente vendeu 7 milhões em um ano, um único produto. Em um ano. Esse produto era o quê? Cosmético. Isso, legal. Os 2 que eu vou citar aqui. E o outro que a gente validou o produto do zero em 3 meses e vendemos 2 milhões em 120 dias agora, recente. 3 meses? Validamos em 3 meses, investindo ali cerca de 20 mil reais. E aí, no período de 120 dias, em escala, a gente vendeu 120, para o público vendeu entender, 2 milhões. Esse processo de validação, como é que você faz? Porque foram 3 meses ali até você validar esse produto, ver que é viável, qual estratégia dá certo, isso é validar. Houve um trabalho ali nos bastidores. Sim, a criação das páginas, dos criativos que seriam anunciados, que apareceriam para as pessoas. As imagens, os vídeos, os textos do vídeo. E a gente coloca isso para ficar ativo na internet. E a gente mensura a aceitação do público-alvo. E aí, mensurando isso, a gente entende se o produto está pronto para a gente aumentar o orçamento e o número de vendas ou não. Então, no início, você coloca lá uma campanha, sei lá, 200, 300 reais, 500 ou 1.000, não importa. Mas isso empresa nenhuma de marketing eu escutei falar até hoje. Não.
Então, Eu nunca escutei a empresa de marketing falar sobre isso. Então, antes eu não funcionava dessa forma. Então, o que acontecia? Você veio com um projeto para a gente trabalhar junto. Todo projeto eu acreditava que era validado para o público, que ia vender, e não era assim. Porque então, muitas vezes a gente se frustrava. A própria empresa de marketing, ela só quer captar o seu recurso, né? Vender não é difícil, difícil é você validar o projeto, porque se você vender algo bom, água todo mundo bebe, então se eu vender água, todo mundo vai comprar. Só que se eu colocar algum ingrediente, algo a mais nessa água, um diferencial, aí eu já não sei a aceitação das pessoas. Se eu te oferecer água, você bebe. Agora, se eu colocar algo a mais aqui e te oferecer, você vai falar, isso é bom? Ó, já criou uma dúvida. Tem várias vezes que a gente tem certeza que vai dar bom, aí você coloca no mercado. Sim. E o contrário também, você fala assim, esse anúncio aqui não vai dar tão certo, esse produto aqui. Quando você vê, é o contrário. Gente, são números. Você tem que parar de achar simplesmente, claro que a gente tem aquele sentimento, a experiência, mas olhar os números. Se tá vendendo, tá dando lucro, deu bom, teve uma boa aceitação. A gente tem que ter essa humildade de não achar que sabe tudo. Eu costumo dizer, o que importa é a opinião do público. Sim, perfeito. E não a opinião daquele que muitas vezes está criando. Porque o cara, eu quero desse jeito. Fala, não, escuta o público. Ouve aquele que vai estar comprando, o consumidor. Ele aceitou, então agora vamos escalar. Eu já criei produtos lindos que não deram resultado. Sim. E produtos que eu mesmo, na época, fazia página de vendas e falava, vou botar essa provisória. Era a página que ficava para sempre vendendo. Explodia de vender. Então, assim, é importante ter esse processo e hoje a gente criou um método para poder validar um produto e trabalhar em cima dele, que eu chamo de os 4 passos ali para um tráfego de sucesso, os 4 elementos, né, que a gente classifica em avaliação da página de vendas, copy, essas coisas. A copy, para quem não sabe, pessoal, é o texto que a gente faz para venda, tá? É um termo que a gente usa no nosso mercado. A avaliação, depois a gente analisa as métricas e otimiza essas métricas. Olha os depois números. A gente vai para a escala e depois a gente vai para manter essa recorrência. Você criou um método chamado 4 elementos. Você olha para esses 4 elementos. Sim, eu criei ferramentas que são planilhas de controle para isso, porque eu tinha muita dificuldade em delegar isso. Exemplo, você vem com um produto. Eu, Eric, pegar o seu que fazer. Mas quem está trabalhando comigo? Sim, essa pessoa não sabe. Processos, né? Então é muito difícil. Eu dar um produto para alguém vender e falar para ela, sobe tráfego, roda esses anúncios, é uma coisa. Agora, pegar um produto do zero e passar para alguém é outra dinâmica. Eu achei muito interessante o que ele falou ali, que é uma coisa que acontece muito no nosso mercado e tem que ser feito assim. Ele primeiro validou, que é o que a gente chama de testar ali, vamos ver a aceitação disso. E nesse momento, ele gasta proporcionalmente muito pouco perto da possibilidade da venda, né? E aí no segundo momento, depois desses mini testes e achar o rumo que está dando certo, aí ele vai para a escala, que é realmente investir pesado em anúncios, investir pesado para essa mensagem, essa venda chegar para mais pessoas. Esse é o processo sempre. Tá perfeito aí, não é à toa que tá tendo sucesso tão bom. Perfeito. A gente está nessa pegada até nesse exato momento. Tem um produto que estava sofrendo com muitos bloqueios no Facebook pela promessa ser uma promessa agressiva. Então a gente está mudando ele de uma promessa agressiva para uma promessa mais leve, algo que não tenha problemas com isso. Então a gente está num período de validação dele, tem cerca de 1 mês e meio, e está começando a criar margem para poder ser escalado. Testes. Pessoal, infelizmente está acabando o nosso tempo aqui, o papo. Eu acho que a gente podia ficar horas aqui conversando com o Eric, tinha mil coisas para saber, né? Mas Eric, eu acho que o pessoal de casa está querendo muito. Uma última palavra sua, tá? Seja de motivação ou seja algum conselho que te ajudou ou que você fala para os seus amigos, para pessoas que estão querendo empreender ou estão tristes em uma determinada área. Qual seria um conselho profissional ou de vida que você poderia dar para esse pessoal para a gente encerrar aqui? O que você acha que eles deveriam pensar? Eu defendo muito a causa do iniciante, de quem está ali fazendo essa transição para sair de um momento A para ir para o momento B, né? Que eu acho que é o mais difícil, né? Depois que você já está na engrenagem, se torna um pouco mais, não fácil, mas um pouco mais simples de você executar. Então, para a pessoa que está querendo, que está assistindo o programa, que quer essa transformação de sair do momento A, não importa. Eu ganho R$1.000 no meu trabalho. Você não precisa olhar para um faturamento de 15 milhões, não precisa olhar para o resultado do Frank, do Brasão, para o meu resultado. Você precisa olhar para o que você quer. Eu estou ganhando 1.000, eu quero ganhar 2.000. Então vai atrás dos R$2.000. Não fica comparando o resultado.
Não entra na noia de queimar a ponte de qualquer jeito, porque não é assim, cada um parte de um momento. A minha largada foi uma, a largada do Frank foi outra e do Brasão foi Não se outra. compare. Então são momentos extremamente diferentes, são histórias diferentes, que o objetivo é o mesmo, é ter o sucesso. Então você seguindo o que você quer, com determinação, uma coisa que a gente falou que é muito importante, que é o mentor. Não escolha 5, 10 mentores, não. Escolha 3 ali que você vai seguir ele de forma fiel. Confia nesses mentores, mas antes pesquise sobre ele. Acompanha, segue, porque eu tenho certeza que eu me considerava burro. Eu falo isso e isso é uma coisa que às vezes sou ignorante, né? Como alguém se considera burro? Na escola, as pessoas me ajudavam a fazer trabalho, eu não tinha interesse de estar fazendo aquelas coisas de física, matemática. Hoje, falam que sou maluco de planilha, de tanta matemática. Mas por quê? Porque não existe ninguém burro, cara. Você precisa encontrar o seu caminho, encontrar a sua posição, o que você gosta de fazer. E hoje o marketing digital, acredito que é uma boa oportunidade para você estar começando. Eu tô arrepiado aqui, fantástico, cara. fantástico. Obrigado, sensacional. Muito obrigado, pessoal. Tivemos mais um programa aqui excelente, Maravilhoso, maravilhoso. Ó, vamos continuar com mais programas assim. Eric, quem quiser te seguir, quem quiser acompanhar seu trabalho, aonde pode ir? Tá, vai no Instagram, Eric com CK, Eric Neves, numeral 1. Tô postando conteúdo lá, vai sair um negócio legal, tô com um projeto bacana para quem tá nesse momento de transição, tá iniciando, e quem estiver acompanhando lá vai ser beneficiado disso. Perfeito. Ó, Show aí, de bola, assim fantástico. como ele tem cosméticos e tal, quem quiser fazer um cosmético, você é blogueira, já tem aí o seu canal como um todo, o Frank tem uma empresa disso, Frank, aproveita o momento aí. A gente atende muitos doutores, dermatologistas, produtores nessa área de cosmético. Foi aí que eu conheci o Eric, o trabalho dele, e a gente pôde fazer grandes números no mercado. E eu costumo dizer, né, a gente usa muito essa frase na empresa, que criar o seu cosmético é muito mais fácil do que você imagina. Para entrar em contato... Fácil, fácil, fácil. Excelente. www.cosmeticosfullservice.com. Excelente, muito obrigado. Não perde nenhum programa nosso, porque a gente sempre vai estar com convidados desse nível sensacional, com essa mensagem boa para passar para vocês. Eu sou Fernando Brasão. Eu sou o Frank William. E esse foi o programa Nova Economia. Muito obrigado.